Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai conversar hoje sobre educação financeira, pontos extremamente essenciais que talvez você passe batido aí no seu dia a dia, né? A gente está sempre pensando onde eu vou investir, o que que eu faço com esse dinheiro, essa aplicação venceu e agora? Mas às vezes a gente precisa recordar alguns pontos essenciais, ou vai ver você nunca nem viu. Então, a educação financeira é uma coisa que eu digo que nunca é demais. Então, vamos para um vídeo extremamente direto ao ponto aqui. Vamos passar por estes 5 tópicos: lógica do dinheiro, comportamento, jogo do dinheiro, ativo versus passivo, planejamento prático e também aqui uma conclusão. Vamos lá. Primeira coisa, educação financeira não é apenas colocar numa planilha, não é apenas fazer uma conta, né, organizar suas receitas, suas despesas. É você desenvolver hábitos conscientes. Hábitos, então, são coisas constantes que você vai fazer para administrar recursos, para administrar o seu dinheiro ao longo de toda a sua vida. Então, são hábitos que você vai levar para a sua vida inteira. Além disso, educação financeira é você tomar decisões com intenção e não no automático. O que isso quer dizer? Tomar decisão por impulso, né? Ó, aconteceu alguma coisa, vou fazer isso. É aí que você entra pelo lado errado. Então, foge do automático. Decisões não emocionais, decisões racionais. Isso é a pessoa que tem educação financeira, né? Quem tem educação, né, é uma pessoa diferente de quem não tem educação em todos os aspectos. E na questão financeira também, quem tem educação financeira pensa, peraí, preciso disso? Posso ter isso? Tenho condição? Será que não é melhor eu adiar para um outro momento mais oportuno? Isso faz parte da educação financeira. E buscar segurança e tranquilidade para o futuro. Quem tem educação financeira sabe que quer descansar um dia, quer viajar, né, curtir umas férias em algum lugar, quer poder aposentar em algum momento com tranquilidade, então buscar essa segurança e essa tranquilidade, né? E dentro de educação financeira tem dois termos muito importantes que às vezes você é alfabetizado, você conhece os termos técnicos, você conhece o que é juros, inflação, investimento, mas existe o letramento, que é um passo além, é a capacidade crítica. Então o letramento, quem é letrado financeiramente é a pessoa que é capaz de ter uma crítica ali para poder aplicar todo esse conhecimento que você aprende na educação financeira. Então existem dois ciclos que regem aí a maioria das pessoas. O ciclo vicioso, que é quando você não planeja, você consome no impulso, você se endivida constantemente. E aí a gente quer migrar para o ciclo virtuoso, onde você vai controlar seus gastos. Você vai saber quanto você tem de receita, de rendas, você vai aumentar suas capacidades de gerar renda, você vai planejar de forma mais consistente e você vai focar nas conquistas de médio e longo prazo. Depois disso, você começa a entrar nisso aqui, que a gente fala que é um método de consumo, né? Quando você consegue identificar se aquilo que você está pensando em comprar, adquirir, é necessário ou é um desejo? O que é o necessário? O que é a necessidade? São coisas essenciais para sua dignidade, né? Para você viver bem, para você ter segurança, para sua saúde. Isso sempre deve ser a sua prioridade. E existe o desejo, que é ligado a prazer, né? Então é você atingir um determinado conforto ali além do necessário, que é você adquirir alguma coisa por conta do status. Pode ser planejado ou adiado. Quando você pensa em desejos, normalmente eles podem ser planejados ou adiados. Então, a pergunta para você se fazer: está pensando em trocar de carro? Aí você fala: peraí, isso pode ser adiado? Pode. Uai, então peraí, não é necessário. Às vezes essa é a questão, né? Às vezes você quer trocar de bolsa. É necessário? Não, já tem uma. Ah, mas seria mais confortável para mim, então eu desejo. Não é para você se privar. Não é para você se omitir aos seus desejos, não é não. É só para você identificar. Primeira coisa de comportamento. Identificar se é uma necessidade ou se é um desejo. E quando você deixa os desejos tomarem conta, você acaba trocando pelo o seu tempo. Você troca o seu tempo por aqueles desejos. Então, a troca intertemporal que se diz, né? O tempo é o verdadeiro preço do dinheiro, que você gasta tempo para ter um dinheiro, né? Você gasta tempo para ter o seu salário, a sua renda. E aí você tem
essa questão. Se você está impaciente e você quer saciar os seus desejos imediatamente, você pode colocar numa posição devedora. Quem consome antes de ter o dinheiro paga juros. O tempo trabalha contra você. E quando você tem paciência, você acumula o dinheiro e você compra depois. Aí você entra na posição credora, que aí o tempo está a seu favor, rendendo juros para você. Então existe um custo grande você ceder aos seus desejos de forma imediata. Equilibrar razão e emoção é o que separa você dessas duas posições. E quando a gente pensa no dinheiro, a gente tem que diferenciar duas coisas, que o Robert Kiyosaki fala muito lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ele bate muito nessa tecla de ativos versus passivos. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Você tem que saber identificar isso. Você não vai se livrar. Não, eu não quero nenhum passivo. Não, isso é impossível. Você vai ter passivos. Mas tem que, pelo menos, identificar. O começo aqui da educação financeira é você identificar. Dívidas ruins e juros altos, assinaturas esquecidas, consumo desenfreado, bens de alta manutenção. Tudo isso são passivos. Ah, eu vou vender meu carro porque dá muita manutenção. Não, não é sobre isso. É equilíbrio, é você saber que, peraí, um carro é um passivo, um carro deprecia muito, o carro me dá manutenção. E o que é um ativo? A sua reserva, os seus investimentos, a sua capacitação profissional. Quando você investe em educação, investe em aprender para ter uma renda maior, para investir melhor, por exemplo, você está colocando ativos dentro do seu portfólio. Então, a chave não é guardar o dinheiro em caixinhas perfeitas. É você comprar mais ativos e reduzir passivos. Memoriza isso. Aumente os seus ativos e reduza os seus passivos. Não tem nenhum segredo. Faça isso ao longo do tempo que você vai ver a mágica acontecendo. Você vai colocar coisas no seu bolso que aumentam o seu patrimônio, que te dão mais renda. E isso vai mudar tudo. Então, um planejamento prático aqui. Você tem que identificar simplesmente de onde vem o dinheiro, de onde vêm as suas fontes de receita, seu salário, suas rendas extras, suas aplicações. Para onde está saindo esse dinheiro? Então, você vai acompanhar cada despesa. Vou te passar aqui um manual na próxima tela. E aí você vai conseguir ver gastos invisíveis. Elimine os pequenos desperdícios. Você vai ver que você tem desperdícios. Todos temos desperdícios. Quando você fizer uma coisa bem simples, que é isso aqui. Você coloca de um lado todas as suas rendas, suas receitas, salário, renda extra, tudo aqui. E faz um somatório. E do outro lado, você vai listar todas as suas despesas e seus gastos. E você vai comparar os dois. Compara os dois. Você está tendo aqui de receita lá 50 mil e de gasto 100 mil. Tendo de receita 5 mil, de gasto 10 mil, por exemplo. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou todo mês gastando mais do que eu ganho. O que é que eu estou gastando mais do que eu ganho? Você vai conseguir identificar. E aí, quando você for identificando, você vai colocar em 3 categorias. São gastos essenciais, por exemplo, moradia, alimentação, saúde, transporte? Ou são gastos para estilo de vida? Jantares fora, delivery, streaming, lazer, vestuário não essencial. Por exemplo, tem o vestuário que você precisa para o seu trabalho, mas tem aquele vestuário que não. Você vai usar uma vez na vida. Ou são gastos que são, na prática, investimentos. Você vai ver quando você fizer isso aqui, que talvez não está sobrando nada para investir no seu futuro, para comprar a sua liberdade no futuro. Então, nessa hora aqui, você vai identificar se os gastos são essenciais ou são não essenciais, lá, de estilo de vida, ou se você tem ali os gastos já de investimentos. Fazendo isso, você vai poder chegar nessa referência aqui. Queira ter aí 50% da sua renda tomada pelos essenciais, 30% pelos variáveis que você pode cortar numa necessidade, e aí 20% focando aí na sua renda futura, na sua aposentadoria, na sua estabilidade financeira futura. Então, isso aqui é a coisa que eu mais queria que vocês memorizassem. Colocar isso no papel, não precisa ser nada complicado, um papel mesmo. Pega um papelzinho, escreve e faz um somatório e compara. Com isso, você vai ter um raio-x aí das suas finanças. E lembre-se sempre, saia do ciclo vicioso, vá para o virtuoso. Saiba diferenciar necessidades de desejos, aumente seus ativos e reduza seus passivos. E faça esse raio-x das suas receitas e despesas e pense no longo prazo. Pense lá na frente. Onde eu quero chegar?
Onde os meus investimentos vão poder me levar? Planeje de forma concreta, com coisas, dados reais. Não planeje, vou ganhar na Mega Sena, na quina de São João. Não planeje essas coisas que são totalmente fora do seu controle. Planeje coisas dentro do seu controle. Eu consigo investir R$ 100 por mês, eu consigo investir R$ 1.000 por mês. Vou fazer isso, vou colocar isso como uma obrigação. Isso é uma coisa que você consegue colocar como obrigação e fazer e executar. Vai ter horas, é claro, que você não vai conseguir, mês ou outro, que você vai ter um gasto a mais, normal. Isso é normal, você vai ajustar na rota. Mas tendo um objetivo e tendo um planejamento de longo prazo, você consegue chegar lá com mais certeza. Recalculando a rota aí e acelerando os seus passos. Então a saúde financeira ela depende dos seus hábitos diários e não de uma coisa só. São hábitos diários. O sucesso financeiro é uma responsabilidade somente sua. É pessoal, é minha, só para mim, é sua, só para você. E sempre dá tempo de corrigir a rota. Sempre dá tempo de você se organizar financeiramente. Então, siga esses passos, garanto que você vai ter maior tranquilidade lá na frente. Compartilhe esse vídeo com quem está iniciando neste mundo aí de educação financeira, de começar a investir e organizar as suas finanças e se inscreva aí no nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau.